câncer de mama ele tem vários fatores de risco. O principal deles é ser mulher, né? Homem também tem câncer de mama, mas do total de câncer, 1% é em homens. Então a grande maioria na mulher, sendo o sexo o principal fator de risco. O segundo principal fator de risco é a idade. Quanto mais idade a mulher tem, mais ela tem risco de ter o câncer de mama. Apesar do câncer poder dar em idade mais jovens, mas a maioria é com idade geralmente acima de 40, 50 e daí para cima vai aumentando esse risco. Outros que a gente não pode mudar é quando a gente tem a herança genética. Então existem alguns genes, se eles tiverem mutações, a gente tem um risco aumentado para câncer de mama, além de outros cânceres, principalmente o mais conhecido e o que aparece com mais frequência é o BRCA1 e BRCA2. Outro fator de risco importante é a história familiar. Então, se essa mulher ela teve outros parentes que tiveram câncer de mama, principalmente abaixo de 50 anos, né, em idade jovem, e parentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filha. Então ela tem um risco aumentado. Ou então se ela tiver muitos casos de câncer de mama na família. Isso tudo são fatores de risco associados mais à hereditariedade. Tem outros fatores que a gente tem até um certo controle sobre eles. Então obesidade é um fator de risco importante. A dieta, né, uma alimentação rica em gordura, saturada principalmente. Ingestão de bebida alcoólica, o risco com a ingestão de bebida alcoólica é proporcional ao consumo. Quanto maior o consumo diário, maior o risco. Vida sedentária. Outros fatores de risco estão associados a gestações que a mulher teve. Então, se ela não teve filhos, ou se teve filhos em idade mais avançada, acima dos 30, 35 anos, se ela não amamentou, se ela teve a primeira menstruação muito precocemente, antes dos 12 anos, se ela teve a última menstruação, que é a menopausa, muito tardiamente, após os 55 anos, se ela fez reposição hormonal para a menopausa, principalmente se foi além de 5 anos, se usou pílula ou não durante a sua vida reprodutiva. Segundo o Ministério da Saúde, né, o INCA, que são a entidade que trata da saúde da maioria da população, da saúde pública, a recomendação é fazer a mamografia de rastreio. A mamografia de rastreio são aquelas mamografias feitas por mulheres em que a mama está totalmente normal, aparentemente, né? Não tem nada palpável, não tem nenhuma alteração. Foi examinada por profissional de saúde, não tem alteração também. Então a gente chama essa mamografia de rastreio, tentar detectar alguma coisa que não é palpável. Essa mamografia, segundo o INCA, deve ser feita a partir dos 50 anos, no máximo a cada 2 anos. Segundo a Sociedade de Mastologia, a recomendação é um pouco de mais abaixo. Então seria a mamografia anual a partir dos 40 anos. Se essa mulher tem alguma alteração na mama, né, tem alguma alteração palpável, descarga papilar, alguma coisa que está alterada, é a mamografia diagnóstica. Ela é feita assim que o problema é detectado. Essa é feita a partir dos 35 anos. A melhor forma de realizar é naquela semana assim que a menstruação acaba. Isso para as mulheres que ainda estão menstruando, né? Que ainda menstruam. Pós-menopausa, aí pode ser qualquer dia, né? Para poder fazer a detecção precoce não é um bom método, o autoexame. Ele ajuda a detectar alteração na mama, mas geralmente quando a pessoa percebe, ele já está num tamanho maior. Só para ter uma ideia, quando as pessoas palpam o nódulo, em geral ele está com 2 a 3 centímetros. O profissional de saúde treinado para examinar a mama, ele, dependendo do tipo de mama, o volume da mama, ele é capaz de detectar com 1 centímetro, então até bem antes do que a mulher consegue perceber nela. A mamografia é capaz de detectar o tumor a partir de 3 milímetros, dependendo da mama. Então, assim, quando a gente vê as 3 maneiras que a gente tem de detectar, o autoexame ele vai detectar numa fase um pouco mais tardia. Mas ainda é uma arma que a gente tem, né? É melhor assim que perceber, buscar ajuda, tratamento, do que nem tomar conhecimento do que está acontecendo ali. Aquela semana após a menstruação é o período ideal para quem menstrua, porque antes da menstruação a mama retém líquido, ela fica mais inchada e isso dificulta um pouco a percepção das coisas. Com a menstruação ela vai desinchando e após a menstruação é o período que está melhor. Um estágio bem inicial, a chance de cura é 100%. Então essa é a grande vantagem, né? E o câncer de mama, ele é um câncer que não é exclusivo da mama. A gente fala que é uma doença sistêmica, ele tende a disseminar para outras partes do corpo.
Então, se a gente pegar numa fase inicial, a chance dele não ter disseminado é muito grande. Então, por isso, a chance de cura é maior. Fazendo o diagnóstico bem precocemente, as cirurgias são bem menores, menos agressivas, e alguns tipos de tumor, às vezes, nem precisa de quimioterapia, né? Só a cirurgia, a radioterapia, às vezes, um bloqueio hormonal já resolve. O Outubro Rosa, ao longo desses anos todos, tem sido uma estratégia fantástica, né, para chamar atenção para esse assunto, para as pessoas falarem a respeito disso, né, se conscientizarem e, em função disso, as coisas acontecerem, né? Então, mais mulheres buscam fazer a mamografia, mais mulheres vão ter o diagnóstico do câncer de mama mais precocemente. Fazer mamografia não previne o câncer de mama. Isso é uma ideia, às vezes, que confunde um pouco a cabeça da paciente. Ela faz mamografia todo ano, está sempre normal, sem alteração, e de repente vem uma alteração que é suspeita, ela faz a biópsia e é um câncer. E as pessoas às vezes ficam sem entender como que ela teve um câncer, já que ela fazia a mamografia. Então, mamografia não previne câncer de mama. O que ela faz é fazer o diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura. Quando a gente percebe alguma coisa na mama, ou fez o exame de rastreio, não estou sentindo nada na mama, fiz o meu exame de rotina e deu alteração. Qualquer uma dessas situações, a melhor atitude, né, é não se apavorar. A tendência é a gente sentir medo e o medo atrapalhar. Então eu vejo muitas pacientes que percebem alguma coisa na mama e fica com medo de ser um câncer e aí ignora aquilo ou esconde, não vai no médico, não faz o exame e aí quando acaba decidindo buscar ajuda, já se passou mais tempo. A gente vai dando chance para esse tumor desenvolver caso seja um câncer, né? Então, a partir do momento que detectou alguma alteração na mama, porque sentiu no autoexame, ou porque algum médico percebeu, médico, enfermeiro, ou então porque apareceu na mamografia, o primeiro pensamento tem de ser: vou correr para poder buscar tratamento para ficar boa disso. Então, o medo tem que só motivar para tomar a atitude de correr atrás de solucionar aquele problema. Não deixar que o medo paralise e aí a gente deixe de tomar as atitudes que tem que tomar.